Bom dia, pessoas lindas do meu coração. Resolvi fazer esse vídeo depois de um estudo de todos os questionamentos, dúvidas e resultados que aconteceram com as pessoas que participaram, nos últimos meses aí, ou até anos, dos rituais coletivos e rituais individuais. Eu vejo que muita gente, ainda que esteja apenas participando de um ritual coletivo, por exemplo, que é mais simples, ainda tem algumas dúvidas muito bestas. Então, eu juntei esse tanto de informação que eu colhi das pessoas que participaram e fiz esse vídeo para resolver todas as dúvidas das pessoas que fazem rituais. Claro que a ideia é dar uma base para as pessoas que vão participar dos meus rituais. No entanto, vocês podem seguir essas dicas para fazer os seus próprios rituais também. Então, eu vou começar com uma coisa simples, o que de mais simples você pode fazer até aquilo de mais avançado, seja as mudanças mentais internas ou a preparação de rituais cerimoniais. Lembrando que quando nós falamos de magia do caos, principalmente na parte utilitarista da magia do caos, a gente fala, tudo pode funcionar independente do que você fizer. E sim, tudo pode funcionar independente do que você fizer. Mas observamos também que mesmo que você faça um ritual, seja do simples ao mais complexo, às vezes pode parecer que ele não funciona. Então, esse é um vídeo mágico. A ideia aqui é conseguir destravar completamente a sua mente para a magia. Então, a primeira fase é teste primeiro tudo que for simples. Então, está precisando de alguma coisa? Vai lá e testa um servo astral mesmo. Vai no site, medida com servo astral e boa, e vê se dá certo. Mas lembrando que não é porque você ativou um servo e tudo mais que as coisas vão acontecer exatamente como você quer. É claro que a gente vê relatos fantásticos. Nossa, eu ativei servo X, funcionou instantaneamente. Que ótimo. Mas tem gente que tem mais dificuldade. Tipo assim, faz uma vez, vai lá, ativa, de uma forma não funciona. Ou parece que não funciona, aí vai lá e tenta novamente. Quando você fizer uma coisa simples, como uma ativação de servo astral, o ideal é que você faça tudo como teste, o mais simples possível, desde lá no site e ativar o servo astral lá, ou acender uma velinha, fazer um ritualzinho mais cerimonial com ele, fazer um altar. Existem diversas formas de ativar. Você pode primeiramente testar todas elas. Então, se você fez lá, eu ativei servo astral no site só meditando com sigilo. Não deu o resultado esperado. Beleza, ativei com contrato. Beleza, não deu o resultado esperado. Não, dessa vez eu até acendi uma velinha, fiz um altar, fiz uma oração, um mantra, etc. E tal. Testa tudo que for possível e se não deu o resultado, então bora ir para o mais complexo. O problema não é a forma como você faz o ritual, não é a coisa prática física, mas sim o seu universo mental que pode estar descontrolado, desconfigurado. Então, assim, acaba que tem pessoas que não conseguem fazer nenhum tipo de magia, por mais forte que seja, nem se outra pessoa estiver fazendo por ela, porque tem uma questão ali interna, mental, que ainda não foi resolvida. E é até comum também que o iniciante ele consiga ativar servos astrais, fazer magias simples, simpatias simples no início, e depois acaba tendo mais dificuldade, Aquela coisa, nossa, eu usei tal servo astral, deu muito certo, usei de novo, deu certo, mas eu estou usando e não está dando certo mais. É porque até parece que tem um limite, O limite da simplicidade. Aí o simples para um pouco de funcionar e você tem que começar a entrar no mundo mais complexo ali da magia. Então vamos supor ali que você chegou nessa fase, que parece que a magia simples não funciona mais. E quando eu falo de magia simples, eu estou colocando o ritual que você faz, os rituais simples que você faz para si, mas também os rituais coletivos. Os rituais coletivos também são simples, Você só paga, passa seu intento e pronto. É até mais simples do que você mesmo fazer. Então, assim, observe que, independente se você está fazendo ritual, outra pessoa está fazendo ritual, a sua mente tem que estar preparada para o ritual de um jeito ou de outro. É bem
comum e legal quando você chega para participar de um ritual coletivo, acredita nele e pronto. Mas muita gente fica alimentando dúvidas. Nós vamos falar muito sobre isso aqui. Então, ainda na onda do simples e do básico, do iniciante, vamos começar pensando no intento. O que é o seu intento? O que você quer? É sempre bom a gente começar qualquer ritual, seja que a gente faz ou que a gente está participando, com um intento em mente. E o intento é o quê? Aquilo que você deseja. Você deseja alguma coisa, então esse é o seu intento. É muito importante nessa parte você ter certeza de que você quer aquilo que você quer. Muitas vezes a gente está lá todo obsidiado emocionalmente, aí quer fazer magia contra os outros, vingança, ou está muito apaixonado e quer ir lá e fazer uma amarração e tudo mais. É muito comum que os iniciantes, os usuários de magia, eles busquem a magia para resolver esses problemas emocionais, que geralmente são obsidiados. Se você está fazendo magia por causa de uma emoção, sua emoção está tão forte, está tão incômoda que você vai lá e quer resolver, quer buscar, e você vai fazer magia para resolver esse problema que está causando esse problema emocional ali. E aí você pode acabar fazendo uma magia baseada na emoção obsidiada. Então a primeira coisa é, para um pouco, pensa se você realmente quer aquilo que você quer. Pode parecer estranho, Não, mas eu quero porque eu quero. Não, é porque geralmente a nossa mente automática, a nossa mente emotiva, ela é igual uma criança pirracenta. Então você está lá com uma emoção obsidiada, quer porque quer e pronto, vai fazer sua pirraça. Então bora fazer magia e boa. Isso pode ser complicado porque emoções obsidiadas tendem a ficar mais obsidiadas ainda quando você faz magia com elas. Não que não funcione, pode funcionar. É aquele lance. Você pode fazer uma magia com uma emoção super obsidiada e aquele obsessor emocional que está ali dentro, ele pode dar força para a magia acontecer. No entanto, ao mesmo tempo, você estará também alimentando essa obsessão. Essa que é a parte problemática. Se você consegue fazer magia com uma emoção forte sem alimentar a obsessão, ótimo. Vê se realmente faz sentido você gastar seu tempo e energia com isso. Mas então você resolveu o que quer fazer. Ótimo. A próxima etapa é o seu intento. O intento é aquilo que você deseja. Mas é sempre bom, mais eficiente, você fazer esse intento utilizando uma frase. Então, assim, você está com aquilo em mente. O que você quer? Beleza, eu sei o que eu quero. Vamos transformar isso, então, numa frase que represente aquilo que eu quero. Por exemplo, eu quero namorar. Então, eu quero dinheiro. Então, eu quero que fulana não case. A galera mais obsidiada, que está atacando os outros. Então, assim, são intentos, mas são intentos abertos. Então, intentos muito abertos, eles podem ser menos eficientes, e principalmente em questão temporal, eu quero namorar, mas beleza. Vai que você faz um intento, quero namorar, e daqui a 50 anos você consegue. Então, vamos pensar em formas efetivas de fazer um intento. A primeira coisa é lembrar de não utilizar a palavra não. Isso já é falado em vários sistemas mágicos e até na psicologia, O não, ele é negativo, ele é uma palavra que acaba tendo uma força nula. Então, nosso cérebro ele ignora o não e foca diretamente no objeto. Então, não é aquela coisa assim, não quero ficar sozinho, mas eu quero uma companhia. Então, assim, primeira coisa, corte o não. Essa parte é bem óbvia, A segunda dica é não utilizar as palavras quero ou desejo. Isso parece até meio contra-intuitivo, porque afinal as pessoas, elas querem. Então elas tendem a utilizar a palavra quero ou desejo no seu intento. Parece fazer sentido,
E pode até funcionar assim. No entanto, pode ser uma armadilha também. Por quê? Quando a gente utiliza, a palavra desejo, por exemplo, pode ser que a nossa mente acabe alimentando o próprio desejo em vez de alimentar a realização do desejo. Então isso tem que ficar claro. Imagina, você fica só quero, aí você fica só mais querente, A sua querência vai aumentando. E a ideia não é aumentar a nossa querência. A ideia é justamente acabar com essa querência, seja conseguindo o seu resultado, ou seja, banindo essa querência. Portanto, não utilizar a palavra quero ou desejo, não manter essas palavras em mente. E tem a questão do tempo, o tempo de realização. Primeiro, sempre considere fazer o seu intento no momento presente, mesmo que você coloque um tempo de realização. Então você está assim, beleza, meu negócio é um emprego, quero emprego. Ok. O intento no momento presente seria eu estou empregado. Estou empregado e satisfeito com o meu emprego. Beleza. Mas aí você coloca uma data de realização. Você quer que isso aconteça até o fim do mês. Estou empregado e satisfeito em junho de 2025. Aí você já colocou um intento no momento presente, mas com uma data. Que afinal você gostaria que ele acontecesse até o final do mês. Você fala assim, não, mas eu estou empregado e queria mudar de emprego. Isso pode acontecer em até um ano. Eu quero melhorar bastante, seja mudar para uma empresa mais foda ou ter um salário muito mais foda. Eu sei que essa realização ela pode demorar um pouco, então deixo aberto. Pode ser daqui a meses ou daqui a um ano, tudo bem. Mas é importante usar sempre no tempo presente. Por quê? Imagina que você coloca lá, serei rico. Tempo futuro é aquilo que você quer que vai acontecer no futuro mesmo, mas ele fica lá, flutuando no futuro. Então, assim, chega hoje, serei rico amanhã. Chega amanhã, serei rico amanhã. Aí fica ad infinito assim. Então, assim, é bom você manter o momento presente e colocar uma data. Se for um intento de autodesenvolvimento, aí não precisa de data. Por exemplo, sou lindo e gostoso. Não precisa de data para isso. Sou lindo e gostoso hoje, de uma vez. E assim, compreendemos o intento, limpamos ele, deixamos ele bem bonitinho, no momento presente, com uma data, e assim pode funcionar melhor, pode ser mais eficiente. Outra questão é adicionar a via de manifestação mais provável. E isso é uma coisa que muita gente não entende. Então, o que é uma via de manifestação? É como aquele intento vai manifestar na sua vida, de que forma esse intento pode se manifestar na sua vida. Então, por exemplo, seu intento é sou rico, beleza, mas atualmente você não trabalha, você não tem nenhum tipo de habilidade, e não estudou e tudo mais, tipo assim, de onde que o dinheiro vai vir? Então, ele vai cair do céu para você? Não vai, Antigamente até a gente podia fazer uma magia de dinheiro e achar dinheiro na rua, Mas hoje nem achar dinheiro na rua é possível mais, Porque o Pix acabou com essa coisa de achar dinheiro, de usar dinheiro. Talvez você poderia ganhar, sei lá, em algum sorteio, alguma coisa de sorte, tudo mais, mas são coisas extremamente improváveis. O mais provável é, por exemplo, você tem uma pequena empresa ou é um profissional que vende alguma coisa e aí você tem uma via de manifestação desse dinheiro. Nesse caso, a sua via de manifestação é o que? Clientes comprarem mais de você. Essa é a via de manifestação mais provável, no seu caso, no caso desse exemplo aqui, que é aumentar o seu número de clientes. Faz todo sentido. Portanto, um intento interessante nesse caso poderia ser: novos clientes conhecem e consomem o meu produto ou serviço, ou a qualidade dos meus produtos atrai novos clientes, ou o meu carisma me faz ser um vendedor melhor e assim conseguirei uma comissão melhor. São várias possibilidades, mas a parte importante é entender isso, utilizar a via de manifestação mais provável. Aí você fala assim, cara, eu não tenho uma via de manifestação muito provável, eu quero que as coisas aconteçam meio que magicamente mesmo, que eu seja surpreendido. Beleza.
Então você deixa o seu intento sem via de manifestação. Mas creio que vocês entenderam. Intento bom, momento presente, tempo de realização, não utilizar as palavras não, quero, desejo, e colocar uma possibilidade de via de manifestação se tiver. Outro exemplo de via de manifestação, eu quero namorar, beleza. Se deixar aberto, pode aparecer qualquer pessoa na sua vida. Mas se você já tem uma pessoa em mente, aí essa pessoa seria a via de manifestação para o relacionamento. Claro que, no caso de pessoas, eu também não indico utilizar pessoas como via de manifestação provável, porque afinal, quando você coloca outra pessoa na equação, aí a gente está lidando com um campo de probabilidade a mais, né? Que é uma probabilidade, que é o campo de probabilidade da outra pessoa também. Então, assim, nesses casos, é até preferível que seja mais aberto ou que você coloque seu intento em si. Eu sou uma pessoa linda, fantástica, inteligente, carismática e muito atraente. Então, ali você jogou o seu intento em si, não está jogando energia fora, né? Quando você coloca o intento na outra pessoa, você está colocando parte dessa energia fora, e nesse caso, você está colocando todo o seu intento em si mesmo. Afinal, se você se torna uma pessoa atraente, então fica mais fácil de você conseguir um relacionamento. Até no caso do dinheiro, né, você pode fazer alguma coisa parecida. Em vez de, eu quero um trampo X na empresa tal, você pode colocar assim, eu me torno uma pessoa foda, um especialista nessa área de atuação. E assim eu vou conseguir vender melhor o meu trabalho. Então, no caso de intentos mais abertos, é sempre interessante você focar o seu intento sempre em si mesmo. Então, beleza, você tem certeza que você quer, você já criou um intento de qualidade, e aí você vai lá e faz os seus testes. É sempre bom, né, para cada coisinha nova aí que a gente entende, que a gente aprende, a gente fazer os nossos testes. Aí seja os seus testes simples, né, com as suas próprias ativações, ou seja, com os rituais coletivos, por exemplo. E aí você já está com a mente um pouco mais aberta, né, seu intento já está mais eficiente, aí você vai lá e faz, né, o ritual que você tem que fazer em boa. Aí você fala, não, beleza, mas eu já tentei assim também, eu já melhorei o meu intento e mesmo assim não está funcionando. Bom, então vamos para a próxima fase. Aí a gente vai aumentando, né, a complexidade. A próxima fase é entender e utilizar banimentos. Embora a ferramenta do site ela tenha um banimento interno, né, porque afinal você já está lá meditando com o cérebro e tudo mais, ouvindo som binaural. Se ainda assim não estiver funcionando, tente fazer banimentos, né, de receitinha mesmo. Pode ser um ritual menor do pentagrama, um ritual gnóstico do pentagrama, apenas respirações profundas, né, ou qualquer tipo de banimento que você preferir. O banimento ele serve para quê? Para deixar a sua mente em um padrão, né? Você mantém sua mente em um padrão mental em que ela está tranquila, que ela está zen. Aí você fala, não, cara, mas não adianta, eu faço RMP, né, ou RGP e ainda não adianta. Além do ritual parecer que não funcionou, a minha mente também, eu não sinto que ela foi limpa com esse banimento. E agora? Então, você vai fazer o banimento mais efetivo de todos, que é a limpeza. Muitas vezes a gente está na correria do dia a dia, só sem uma velhinha em qualquer lugar, né, e boa. Mas a limpeza completa do ambiente, ela tem um poder muito grande de banimento. Então, tudo bem que você vai lá e faz o RMP, mas também faz uma faxina, organiza esse local aí que você está fazendo magia. Se você está fazendo no seu quarto, vai lá e limpa e organiza seu quarto todo. Se tiver coisas espalhadas no seu campo de visão, organiza. Deixe, pelo menos num cantinho, apenas aquilo que está no seu intento, né, ou as entidades que você está utilizando. Inclusive, é exatamente por isso que existe altar. O altar ele está ali para quê? Para que num local estejam todos os símbolos que você utiliza sem distrações. Aí você fala, o que é distrações? Não, você está deixando ali, está fazendo a sua mesa, mas está espalhado, né? Caneta, caderno, tesoura, né? Lixo, cinzeiro, sei lá o quê.
dá uma limpeza nisso tudo para deixar essa área da magia limpa e organizada, e assim os outros elementos eles não vão atrair sua atenção, porque eles acabam, né, obsidiando a gente através da atenção. Então, mesmo que seja um local pequeno, mesmo que seja acender só uma vela numa mesinha, deixa ela separada com nada de externo ali perto. Para quando você olhar e você só vê, sei lá, só a vela e a cartinha do servidor. Mas quanto mais você der energia nessa faxina, melhor. Maior o poder do ritual. Então, por exemplo, eu vou fazer um ritual aqui, eu limpo a casa toda. Eu faço uma faxina geral na casa e tudo mais. E pelo menos umas 2, 3 vezes por ano eu faço a limpeza também de coisas, né? Eu coloco roupa tudo para doar, jogo fora tudo que está quebrado, né? Organizo tudo bonitinho, né? Então, assim, quanto mais forte for esse banimento, essa faxina que você fizer, mais eficiente é. Para além da limpeza do ambiente, também você deve considerar a limpeza do seu corpo. O mais simples né? Vai lá e toma um banho, pelo menos. Toma um banho, tira a energia da rua, tira, né, as impurezas. Se quiser mais forte ainda, um banho de ervas, aí você escolhe qual é o tipo, depende também do tipo de ritual que você quer, né? Se é um ritual, vou fazer um ritual de atração, então pétalas de rosa e tudo, e por aí vai, né? Porque aí já é um banho de banimento com atração junto, super funciona. E a outra questão que pode melhorar também é a limpeza do seu corpo internamente. Então eu gosto muito do exemplo dos rituais de ayahuasca. Vai participar de um ritual de ayahuasca, eles colocam lá, na semana, ou pelo menos no dia anterior, tem uma alimentação leve, saudável, sem carne, não bebe bebida alcoólica, não use drogas, tudo mais. Isso tudo é para quê? Para limpar o seu corpo também internamente e deixar ele no modo mais padrão possível. Então você está ali, vou fazer um ritual, quero fazer um ritual mais complexo, né, mais cerimonial, em que eu vou gastar mais energia nele. Então faz lá o seu banho de ervas. Durante a semana tem uma limitação assim, bem saudável, né, ou pelo menos um dia antes do ritual, uma alimentação saudável, né, corte alguma coisa, né, como a bebida, drogas. Inclusive, cortar esses vícios um pouco antes do ritual também é bom porque serve como uma forma de penitência. Então tá lá, vamos preparar para o meu ritual. Fiz a faxina na casa, né, fiquei o dia inteiro ou a semana inteira assim, cuidando da minha alimentação, né, para o meu corpo ficar assim, de modo padrão. Ótimo. Isso daí também já vai dar mais força para o seu ritual. Né? Outra coisa é a energia. Energeticamente, é bom que a gente esteja bem. O que é bom também é você manter a sua energia já em movimento. Então, para quem já faz exercícios físicos regulares, beleza, isso já é o suficiente, porque afinal o exercício ele já está ali movimentando energeticamente, né, melhorando a sua energia, liberando lá, né, a serotonina. Então, os exercícios físicos eles fazem, né, a nossa manutenção e balanceamento das nossas energias internas, né? Além, é claro, de liberar ali hormônios bons, né, como a dopamina, a serotonina, e dar uma cortada nos hormônios ruins, né, como o cortisol, que ele cria aquela sensação de estresse, que também acaba sendo bloqueador. Então, é sempre bom que você mantenha as atividades físicas, e caso você já tenha essa rotina, fala assim, não, cara, eu tenho uma rotina de exercícios físicos, mas eu não sinto que minha energia tá legal. Aí você pode fazer de forma muito mais potente, né? Fazer até a exaustão. Treinar a exaustão é uma forma boa de banimento. Até o seu corpo, assim, cara, você fala assim, não aguento mais nada. Isso é um super banimento, ótimo banimento, que aí se você já treina, né, talvez um dia antes do seu ritual, você vai lá e faz esse teste de um exercício aí até a exaustão. Ou muda o tipo de exercício. Então, por exemplo, eu já treino circo todo dia, beleza. Eu vou fazer uma corrida dessa vez até cansar, vou lá dar a volta na Lagoa da Pampulha. Então pode ser também. Então, embora tudo possa funcionar de qualquer forma que você quiser,
essa parte ali de limpeza, ela pode dar muito mais poder ao seu ritual. Aí você fala assim, cara, mas eu não vou fazer o meu próprio ritual, vou pagar para outra pessoa fazer o ritual, ou vou participar, né, lá do ritual coletivo do Cautice. Precisa fazer? Não, nada precisa, gente. Nada é obrigatório. Eu estou colocando aqui formas de deixar os rituais mais efetivos. Então, no caso ali, vai ter um ritual do Mamon aqui, né, no começo do mês, vou participar dele. Precisa de fazer isso tudo? Não precisa. Mas se você fizer, você estará aumentando o seu campo de probabilidade, né, aumentando o poder do ritual sobre você, sobre sua realidade, sobre seu universo mental. E aí, inclusive, é por isso que eu coloco lá que durante o ritual, embora você não precise fazer nada, é bom você fazer algum tipo de atividade positiva, né? Então, seja atividades físicas, né? Um yoga, né? Uma caminhada, uma meditação, né? E tudo mais, ou assistir filmes leves, de comédia, alguma coisa assim. E observe que isso, né? Mesmo que você não esteja fazendo exatamente o ritual, né? Se você está participando do meu ritual, aí eu falo para você, não, você não precisa fazer nada se não quiser, beleza. Mas quando você faz, aí você sente melhor a sua participação no ritual. Né? Você se conecta melhor com o ritual que está sendo feito. Porque tudo pode funcionar, você pode só pagar e esquecer e pronto, funcionar. Né? Mas às vezes você está precisando de um empurrãozinho a mais, né? Uma limpeza a mais, uma energização a mais. Então fica mais fácil de você se conectar com a energia do ritual. E então outra parte muito importante, eu vou desdobrar essa parte aqui, porque pelo que eu vi, muita gente acaba tropeçando nessa parte, apesar de ser bem óbvia, que é acredite no ritual. É bem simples, bem óbvio, né? Mas nessa onda, né, dos rituais coletivos, eu fui percebendo que muita gente vem assim meio que não acreditando no ritual. É meio ridículo isso, né, cara? Então, assim, se você vai fazer um ritual para si mesmo, acredite no ritual. Se uma outra pessoa vai fazer o ritual por você, acredite no ritual. É muito simples, mas é necessário sempre lembrar de acreditar no ritual. Antes, durante e depois, principalmente. Às vezes acontece o seguinte, a pessoa fez um ritual, né, seja você mesmo ou outra pessoa fez por você, aí passa um dia, 2 dias, aí você fica assim, não senti nada, não senti nenhuma diferença. Ou então, não deu certo, não passou nem uma semana e você já tá assim, não funcionou não. Aí, cara, acaba que você duvida do ritual e a sua dúvida anula o ritual. Você tem que acreditar e manter a crença no ritual. Isso é muito importante. Senão acontece o seguinte, você fica lá ansioso, né? Fiz o ritual no domingo, aí chega segunda-feira, não, cara, nada mudou, né? Tá tudo igual, parece que nem funcionou. Aí pronto, essa dúvida já acaba quebrando o ritual. Mas não é tão problemático quando você quebra o ritual e esquece dele. O mais problemático é quando você acaba criando um obsessor. Eu vou entrar mais profundamente nessa ideia depois, mas essa é a parte, digamos assim, perigosa, né? A criação de um obsessor, um encosto, esse negócio. Mas vamos falar sobre só a anulação. Acredite no ritual, mantenha a sua crença no ritual, mesmo que possa demorar. Porque às vezes, o tempo do ritual não é o mesmo tempo que está na sua expectativa. Então só continue acreditando ou então simplesmente deixe para lá, esquece. Qualquer uma dessas duas opções, anular ou esquecer, é melhor do que criar um obsessor. Porque se você for uma pessoa muito ansiosa, às vezes esse anulamento do ritual, então esquece, deixa para lá, acaba sendo bom. Por quê? Porque quando você deixa para lá, aí você acaba banindo a sua ansiedade. Se você não tem mais expectativa sobre aquilo, então pronto, está banido a sua ansiedade e aí você para de bloquear o ritual. Porque você tem que lembrar disso, ansiedade é bloqueador. Por isso que muita gente fica fritando, nossa, eu queria fazer, mas a minha ansiedade não deixa. Então, assim, é preferível que você simplesmente deixe para lá, e é por isso que tem o lance do esquecimento. As pessoas falam, não, mas eu preciso alimentar ou esquecer.
depende do seu controle interno. Se você é uma pessoa muito ansiosa, é preferível esquecer. Faz o ritual e esquece. Pronto, acabou. Deixa acontecer, uma hora acontece ou não acontece, tanto faz. Então essa desistência ela pode limpar, né? Ela pode funcionar como uma forma de banimento. E vocês já devem ter visto, né, relatos de pessoas que, nossa, cara, eu usei o servo astral, fiquei alimentando ele uma semana até o final, né, da data que eu coloquei no meu intento e nada funcionou. Então eu fui lá e bani o servo astral, aí pronto, aí funcionou. Isso é muito comum, gente, muito comum. Por quê? Você está lá alimentando com ansiedade, aí você está travando o Paranauê. Aí quando você bane, né, deixa para lá, aí você bane também a sua expectativa. Aí acaba abrindo o caminho para o ritual ou para o servo astral trabalhar. Então, assim, banindo todos esses obstáculos que você vai estar abrindo o caminho, né, para a realização. E outra coisa legal, quando você, né, meio que desiste no final, para de fritar nisso, você entra naquele estado que é o estado Neider-Neider, né, o estado de tanto faz proposto pelo Sperry. E esse é o estado ideal, né, o estado em que faz a magia acontecer, o estado em que você não está ansioso, não está criando uma expectativa ansiosa. É o estado em que você está, vou fazer e boa. Se der, deu, se não der, não deu, foda-se. Aquele estado de tanto faz, que é o estado ideal para você fazer um ritual. Porque, afinal, nesse estado, não há os bloqueadores. E lembrando também que pode ser só uma questão de tempo. Né? Às vezes você coloca lá uma data, né? Uma semana, um mês. Né? Só que esse tempo ele não é o suficiente para realizar um intento. Então pode ser que você faça um ritual hoje, que você está desesperado, que você quer que aconteça essa semana, mas aí não acontece, aí você vai, não funcionou e tudo mais. Mas acontece na outra semana ou daqui a um mês, né? Porque o intento ele continua. Se você tirar os bloqueios, o intento ele vai ser realizado, mas aí vai depender do tempo. Então vamos entrar aqui com mais detalhes nessa questão. Afinal, os iniciantes são muito disso, né? Cara, beleza, eu vou fazer o ritual com você, mas quanto tempo que demora para dar resultado? Não tem como saber. A não ser que a gente faça uma análise do seu campo de probabilidade e das suas vias de manifestação, não dá para saber o tempo. Você, na verdade, que deveria compreender o suficiente, né, da mecânica da magia para saber qual que seria o tempo hábil que ela poderia funcionar. Então, geralmente, eu coloco assim, cara, pode funcionar em uma semana, um mês, normalmente. Porque é comum. Né? Para a maioria dos intentos, os intentos geralmente são mais simples, a pessoa já está ali com algumas vias de manifestação abrindo e tudo mais. Então, assim, pode ser que aconteça na mesma semana do ritual ou, né, no mesmo mês. Mas, obviamente, vai depender tanto do seu intento quanto do seu campo de probabilidade e vias de manifestação. As vias de manifestação já falamos, que é o que? Como o seu intento será realizado. Eu quero dinheiro, mas o dinheiro vai vir de onde? Até rolou uma dúvida interessante sobre isso. A pessoa queria participar do ritual coletivo de prosperidade, mas ela é CLT, sem possibilidade de aumento ou promoção e sem outra forma de ganhar dinheiro, né? Sem fazer freelance, sem nada. Eu falo, cara, aí fica meio difícil, né? Se você não tem outra via de manifestação, se você não tem outro lugar de onde o dinheiro vem, né? Como é que ele vai vir? Como é que ele vai chegar? Aí o negócio não é milagre, não. Pode ser que aconteça de você conseguir outro emprego, por exemplo. Então, beleza, coloque isso como via de manifestação. Achar outro emprego. Não, pode ser sim que eu consiga uma promoção. Beleza, então aí tem uma via de manifestação. Agora, não, eu sou funcionário público e não tenho, né, plano de carreira aqui no meu carro, né, não sei de onde o dinheiro pode vir. Aí fica difícil. E a outra coisa é a questão de probabilidade. Eu gosto do exemplo da loteria. Né? Se você faz magia para ganhar na loteria, você pode dobrar, triplicar, quadruplicar a sua probabilidade. No entanto, a probabilidade continua ínfima. Então, se é 1 em 50 milhões, você vai conseguir transformar em 1 em 20 milhões, 1 em 10 milhões. Ou então assim, fiz um ritual super mega foda e melhorei muito a minha probabilidade, agora é 1 em 500 mil.
mesmo assim a probabilidade é muito pequena. Né? Então sempre observe qual que é o seu campo de probabilidade. E aí nesse caso quanto menor o seu campo de probabilidade, né? Quanto menor a probabilidade daquilo acontecer, maior será a quantidade de tempo hábil para que aquilo aconteça. Então, exemplo, seu ritual é para conseguir namorar, mas você já fica com a pessoa, né? Você já faz sexo com ela, né? Você já conversa com ela, já tem, né, uma relação ali. Tá faltando só aquele pedido de namoro, né? Tá na pontinha. Então a probabilidade é alta. Se a probabilidade é alta, a quantidade de tempo necessário vai ser pequena. Então, nesses casos, quando a coisa está quase acontecendo e você só precisa de dar uma energizadinha, aí o ritual ele pode funcionar assim, né? Para a próxima semana mesmo, próximo mês, pode ser rápido. Agora, se você nem namora, né? Você nem cuidar do seu corpo, você cuida. Você nem é uma pessoa assim atraente, né, e tudo mais, nem se arruma direito, nem conhece pessoas direito, nem consegue conversar com as pessoas. Aí pode demorar pra caralho, né? Então, assim, observe isso. A probabilidade de cair um namoro no seu colo do nada é muito pequena. Então, o tempo que pode demorar para esse enterro ser realizado pode ser longo. Pode ser que você precise de uma mudança interna grande que vai demorar ali 1 ano até você conseguir fazer acontecer. Por exemplo, eu era extremamente tímido, né? E aí fazia magia e parecia que nada acontecia, porque eu continuava não pegando ninguém. Mas o que acontecia internamente? Eu ia melhorando, eu ia ficando menos tímido, começando a conversar com as pessoas, né? Digo mais, sendo mais sociável, melhorando a minha aparência, né? Fazendo academia, melhorando a minha roupa, ficando mais bonito. E aí, com o tempo, depois de 1 ano, 2 anos, eu já virei o pegador do rolê. Então, assim, mas foi assim, ó, um trabalho de muito tempo, né? Afinal, eu era assim, travadão, e aí tive que ir destravando internamente até que meu intento deu resultado. Então, assim, lembre-se dessa fórmula. Quanto menor a probabilidade, maior o tempo. Você fala, não, mas pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer de seu namorado cair do céu, no seu colo. Né? Pode acontecer, mas a probabilidade disso acontecer é pequena. Se a probabilidade é pequena, então a quantidade de tempo necessário para que aconteça pode ser maior. Outro exemplo. Você trabalha e tem uma possibilidade de promoção. Então, você está lá, você é ativo na empresa, né? Mostra o seu serviço, é carismático, né? Conversa com as pessoas. Né? Essa conversa sobre a sua promoção ela já está rolando, né? Está ali na mesa lá do seu supervisor, ali, ele só precisa dar o ok, digamos assim, está na portinha. Então, a probabilidade é alta. Se a probabilidade é alta, a quantidade de tempo disso acontecer pode ser menor. Então, está na portinha, pode ser que você faça um ritual hoje e pronto. Amanhã você ganha a boa notícia que você foi promovido. Mas, e se a probabilidade é pequena? Se você é aquele funcionário que está acomodado há anos, não mostra serviço, não conversa com as pessoas, não é carismático, né? Fica empurrando as coisas com a barriga e tudo mais. Então, a probabilidade é muito pequena e o tempo necessário para atingir o seu intento ele vai ser maior. Afinal, você vai ter que mudar muitas coisas dentro de si, né, para abrir essa oportunidade. Então, você vai ter que começar a mostrar mais serviço, conversar mais com as pessoas, ser mais ativo ali dentro. Né? E aí, ao longo do tempo, você vai conseguir sua promoção. Então, lembrem-se disso. Observe o seu campo de probabilidade e aí, a partir desse campo de probabilidade, você vai ter uma noção, né, de quanto tempo que pode demorar. E lembrando que pode acontecer, pode demorar muito, mas acontecer. Né? Às vezes a gente pede coisas absurdas, né, e acha assim, nossa, talvez aconteça esse ano ainda. Mas pode ser que aconteça daqui a 5 anos, sei lá. Quanto mais rápido você trabalhar nas suas vias de manifestação,
mais você está aumentando a sua probabilidade e, portanto, diminuindo a quantidade de tempo que você precisa para realizar o seu intento. E aí vem a outra questão, né, que tem a ver com tudo isso também, que muita gente pergunta, mas se aí o ritual é garantido, se eu fizer ele, vai dar certo mesmo? O ritual sempre vai dar certo. Mas, tipo, então quer dizer que se eu jogar na loteria hoje, fizer um ritual, eu vou ganhar amanhã? Não, aí já é outra história. Lembre-se do que a gente acabou de falar sobre tempo versus probabilidade. O ritual é garantido? É garantido. A não ser que ele seja muito absurdo. Mas sempre mantenha em mente que o ritual é garantido. O que vai diferenciar é a quantidade de tempo que vai demorar para que o seu intento se realize. Então a resposta é a mesma. Vai depender do seu campo de probabilidade e das suas vias de manifestação. Então, se você é aquele cara acomodado, você está lá na empresa há anos, não faz muita coisa, empurra com a barriga, não socializa e você quer a promoção. Beleza. O ritual sendo feito, o esperado é que altere a sua mente, é que o ritual altere sua mente. Que você tenha essa percepção de que você precisa mudar, alguma coisa dentro de si. Então, se você é um cara que quer a promoção, mas não socializa, você saca, você vai ter algum tipo de insight, tipo, cara, realmente, eu vou ter que melhorar aqui, a minha atuação nessa empresa para eu conseguir essa promoção. E aí você vai começar intuitivamente a trabalhar nisso. Pode acontecer, gente, até inconscientemente, de você começar a melhorar coisas em si, para buscar o caminho dessa promoção. Esse que é o esperado. Mas a quantidade de tempo que vai demorar vai depender do quão rápido você trabalhar nas suas vias de manifestação. E aí, nesse caso do emprego, as vias de manifestação vou ser mais sociável, vou trabalhar melhor, ou vou mostrar mais o meu serviço. Tudo isso é você trabalhando nas vias de manifestação. Quanto mais rápido você trabalhar nas vias de manifestação, mais você está aumentando a sua probabilidade e diminuindo o tempo necessário para o intento ser atingido. A parte mais importante desse rolê é você acreditar no ritual. Então, assim, é garantido? É garantido. Pode ser que não aconteça no tempo que você tem expectativa que aconteça, mas pode acontecer. Então, considere isso. Sempre acredite que o ritual deu certo. Mas eu coloquei uma semana e não funcionou. Então, continue trabalhando nas vias de manifestação. Quanto mais rápido você trabalhar nas vias de manifestação, mais rápido o intento será realizado. Então, se você vai participar de um ritual coletivo comigo ou que é um ritual individual, isso tudo que eu falei é o suficiente para você ficar tranquilo, entender o negócio e tirar um pouco aí dessa expectativa ansiosa, e desbloquear seus caminhos. Agora vamos para a parte mais avançada, que é se você mesmo for fazer o ritual. Que se não for um ritual desse simples, igual ativar a servação, digamos que você vai fazer um ritual de goethe, mesmo que seja só ativar um daimon lá no site mesmo, algo que é mais trevoso, digamos, ou mais denso, algo que você ainda tem certo medo. Como se preparar para esse tipo de ritual? Observe que nesse caso o medo é o grande problema. O iniciante ele vai lá, nossa, cara, vou mexer com goethe, será que vai dar bom? Será que vai dar ruim? Aquele medo ele acaba ali podendo te infectar. E aí você vai, faz o ritual e às vezes você errou uma coisinha, alguma coisa nas palavras e tudo mais. Ou então, sei lá, uma vela caiu, ou pegou fogo. Uma vez eu deixei uma vela, a vela explodiu. Ou, sei lá, você tropeçou. Ou eu senti uma energia estranha no ritual. A parte problemática é justamente essa, Quando a gente vê qualquer coisinha que pode ser errada, a gente já fica, ixi, errei esse trem aqui. Ou então, nossa, deu um sinal ruim aqui. Ou então, assim que eu ativei esse sigilo aqui, quebrou o vidro do meu carro, não sei o quê. Tipo assim, os iniciantes que ainda não compreenderam os mecanismos da magia, os mecanismos mentais, principalmente, eles tendem a transformar essas coisas, esses sustos, esses erros,
em algo muito ruim. Aí, isso mesmo, essa sua própria paranoia, que é responsável por criar e manter esses encostos, eguns e obsessores, por aí vai. Inclusive, essa que é a grande diferença, né, do iniciante para o magista. O iniciante ele não consegue dar conta de manipular, né, os sinais que acontecem durante o ritual ou depois do ritual. Magista não, magista consegue manipular tudo a seu favor. Então, quando a gente fala que é perigoso para o iniciante ficar mexendo com entidades trevosas e tudo mais, não é porque essas entidades estão querendo comer seu cu, não. É perigoso porque se sua mente não tem a capacidade de administrar essas questões sobre o ritual, então a sua própria mente pode acabar criando obstáculos ou obsessores ou qualquer coisa que seja. Então essa é a base. Se você tiver a mente suficientemente forte, você pode fazer o ritual que você quiser com qualquer entidade que você quiser. Agora, se você ainda é medroso, aí fica mais difícil. Então, digamos que você fez um ritual de noite, seja, né, só ativou através do site, ou seguiu um ritual cerimonial, bonitinho e tudo mais, mas ficou uma sensação ruim. Afinal, a egrégora da Goetia, ela é uma egrégora densa, né, baseada em medo e tudo mais, então é comum que isso aconteça. Aí ficou aquela sensação ruim. Aí você fica dando atenção a essa sensação ruim. Aí você pensa, não, cara, acho que eu estou sendo vampirizado pelo Daimon. Né? Aí você fala assim, não, bicho, meu pescoço está até doendo, parece que é um vampirinho mesmo sugando uma energia. Aí isso começa a te fritar na sua cabeça e você faz o quê, né? O iniciante inexperiente faz o quê? Fica alimentando essa ideia de que está obsediado, de que está sendo vampirizado. Não, mano. Se você alimenta a ideia de que está sendo vampirizado, então você abre caminho para a vampirização. Olha que doido. Ah não, cara, mas realmente está doendo. Porque isso está doendo. Tem duas formas de você lidar com isso. A forma mais simples é você desconectar o ritual da sensação ruim. Né? Porque a gente tem muito dessa, né? Não, cara, eu fiz o ritual e agora isso aconteceu. Aí a gente cria uma relação de causalidade e acha que o ritual que causou isso. Mas não necessariamente. Às vezes você só está de toxicólogo mesmo. Mas o seu toxicólogo acaba virando um obsessor porque você acredita que aquela dorzinha que deu ali é um obsessor. Ou então acontece algo logo depois, né? Digamos assim, cara, eu fiz o ritual e no outro dia eu caí de moto. Digamos assim, algo que já aconteceu comigo, inclusive. Aí você fala, não, bicho, olha só, o ritual deve ter dado errado, né? Porque afinal, pô, eu faço o ritual, eu vou lá e sofro um acidente. Não. Aí você desconecta. Se você conseguir desconectar a causalidade, já está ótimo. Se você não conseguir desconectar a causalidade, aí você pode utilizar outra forma, que é você transformar absolutamente qualquer acontecimento pós-ritual em algo bom. Mesmo que esse acontecimento seja péssimo. Aí acontece assim, nossa, cara, eu fiz um ritual de prosperidade e no outro dia fui assaltado. Como é que eu vou falar, né, que o ritual deu certo, né? Se isso aconteceu. Ou você vai tirar a causalidade, né, e falar, não, isso não tem nada a ver com o ritual. Ou você vai transformar isso em algo bom, vai mudar a sua narrativa. Cara, olha só, bicho, o ritual de prosperidade foi assaltado. O que isso quer dizer? Como que eu transformo isso em algo positivo para mim? Parece difícil, né? Porque afinal, né, pode ser até traumático você ser assaltado. Mas é exatamente por isso que você deve transformar em algo positivo. Tá assim, ó, bicho, talvez isso daqui é para eu ficar mais esperto. Talvez eu estou ficando muito distraído na rua aí, e aí eu dou espaço para esse tipo de coisa acontecer. Então a entidade, ou o Daimon e tudo mais, falando para eu ficar mais esperto com o meu dinheiro, por exemplo. Né? Ou às vezes aquele roubo ali tirou uma graninha que você tinha ali de salvação
e aí você teve que tirar a grana de uma outra coisa, né, como por exemplo da bebida, ou do rolê, ou de alguma outra coisa que você quer comprar. E aí você começa a ter noção de que precisa gastar menos nessas coisas. Então, assim, mudar a narrativa do acontecimento sempre é possível. Por mais foda, absurdo e ruim que esse acontecimento possa ter sido. Um exemplo meu foi antes da criação do Cloutice. Eu vivi no rolê da magia sozinho por maior parte do tempo. Depois comecei a participar, né, de grupos de magia, né, no Facebook. E aí eu estava criando Cloutice na minha mente. Não, tem que criar o Cloutice, tem que fazer esse site. Aquilo ficava na minha mente. Só que eu ia enrolando. Mas continuava fazendo minhas magias. Aí, certo dia, sofri um mega acidente de moto e quase morri. Mas, o que aconteceu? Tive que ficar em casa. Deu uma trincada na minha perna e tive que ficar em casa. Então, eu tive tempo para fazer o site. Então, assim, nesse tempo que eu fiquei em casa, eu utilizei para criar o Cloutice, coloquei ele no ar e boa. Então, qualquer coisa, por mais negativa que seja, você pode transformar em algo positivo. Então, isso vai muito aí da força e das habilidades que você tiver em criar narrativas eficientes para qualquer acontecimento que seja. Inclusive, eu dou muitos exemplos, né, da área de dinheiro, emprego, etc. Mas isso pode acontecer também no amor. Às vezes a pessoa faz um ritual de amarração ou de atração com uma pessoa específica, e em vez de conseguir amarrar a pessoa termina com você e some. Então acaba que o ritual se transformou em um ritual de banimento. Você estava tão obsediado com o Paranauê que aí baniu aquela obsessão da sua vida e baniu a pessoa também. Então, assim, sempre considere que o ritual funcionou, que deu certo, mesmo que a coisa mais ruim aconteça. Porque aí você vai estar utilizando a energia do ritual e do acontecimento ruim para algo bom. Você transmuta para algo bom. Então, a questão aqui é: entendemos os processos mentais, entendemos como minha energia física funciona, entendemos sobre o campo de probabilidades, sobre o tempo, entendemos sobre narrativas. Então, pronto, você pode fazer qualquer ritual que você quiser e já está com a mentalidade correta para participar de qualquer ritual que você quiser também. Por isso que eu falei que esse é um vídeo mágico. Uma vez que você entende de fato isso que eu acabei de falar, você já abriu a sua mente. Sua mente já está muito mais mágica, do que quando você começou a assistir esse vídeo. Inclusive também tudo que eu falei aqui fortalece aquilo que é mais importante, que é a crença no ritual. Porque uma vez que você entendeu essa questão de mudança de narrativas, a questão temporal, a questão de probabilidades, fica mais fácil você acreditar no ritual. Fica mais difícil você duvidar e anular o ritual. Porque você não vai pensar assim: não, passou uma semana, então não funcionou. Você não vai falar isso, você vai falar assim: não, cara, passou uma semana e não deu. Então, assim, será que eu não dei tempo suficiente? O que eu posso fazer para melhorar esse tempo aqui de reação? Para eu conseguir que o tempo seja realizado com mais eficácia. Cara, com isso, cara, você resolve todas as suas dúvidas, questões e consegue, assim, fazer o ritual que você quiser. Uma vez que você entendeu tudo isso, começou a praticar isso, colocar isso aí na sua vida, moldar a sua mente com essas ideias, cara, tudo vai ficar mais fácil, tudo parece que flui. E é claro, outra coisa extremamente importante, uma prática que eu vou sempre repetir é meditação. Porque a meditação ela vai te ajudar a dissolver os bloqueadores. E esses bloqueadores são geralmente baseados no medo ou na ansiedade. Então a meditação ela vai dar uma limpeza na sua mente. Ela serve como banimento, ela serve como abertura de vias de manifestação, abertura de caminhos no geral. Meditação serve como proteção, serve para tudo.
Porque afinal a meditação te ajuda a controlar a sua própria mente. Quanto mais você controla a sua própria mente, mais você controla, né, o seu universo mental, mais você consegue desenvolver ali, né, a sua magia. E é isso que eu lendo. Lembrando que eu fiz esse vídeo com instruções para quem vai participar dos meus rituais coletivos, ou dos meus rituais individuais, ou de qualquer outra pessoa que seja. Serve também para você fazer os seus próprios rituais, serve para tudo. Né? Isso daqui é uma aula de magia mesmo. Você conseguiu entender tudo isso, cara? Você já subiu de nível. E aí eu vou colocar aqui vários vídeos nos comentários ainda, onde eu aprofundo mais em cada uma dessas questões. E quem quiser conhecer, né, os rituais que eu faço, sejam os coletivos ou os individuais, também vou colocar o link. Então, quem quiser conhecer, né, os rituais coletivos e individuais que eu faço, vou colocar o link aqui embaixo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, já comenta aí, porque eu estou querendo justamente isso, pegar o máximo de dúvidas possíveis para fazer vídeos bem específicos. Eu faço os meus vídeos teóricos, longos e tudo mais, que resolvem muita coisa. Às vezes as dúvidas são muito pontuais. Então eu preciso que vocês me passem suas dúvidas para que eu fique mais efetivo também na minha didática e na forma de resolver os seus problemas. E é isso, pessoas lindas do meu coração. Estejam todos protegidos, de caminhos abertos, prósperos, saudáveis e abençoados. Até a próxima!